Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e temos a alegria de chegar até você com a transmissão desta programação, onde leva a palavra de Deus até o seu lar, a sua família, onde também divulgamos as programações da igreja, mas acima de tudo o nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus até você, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os meios de graça. É importante você ouvir sobre os meios de graça. Quando nós não entendemos bem este assunto, nós começamos a correr atrás de coisas extraordinárias e desprezamos aquelas coisas ordinárias. E o que eu tenho para te dizer dos meios de graça é que são meios ordinários, que trabalhados pelas mãos de Deus, aplicado ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, eles se tornam extraordinários. Então não saia daí, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos para falar sobre os meios de graça, e eu quero a sua companhia neste programa hoje. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós estamos aqui hoje no programa Andando com Cristo para falar sobre os meios de graça. O que são os meios de graça? Os meios de graça são aqueles meios ordinários que Deus nos deu para que pudéssemos ter um relacionamento sadio com Deus dentro de uma aliança. São meios ordinários, simples, mas que, sendo usado pela pessoa, pelo crente, pelo nosso querido telespectador, ele vai modificar o seu dia a dia, vai trazer ao seu coração aquela paz, aquela alegria que nós temos em Cristo, e que esses meios de graça são a forma de nós alimentarmos no nosso coração as promessas de Deus,
alimentarmos no nosso coração a nossa comunhão com Deus, alimentarmos no nosso dia a dia este relacionamento sadio com Deus e usufruirmos das bênçãos que Ele nos promete. Um desses meios de graça, e o primeiro deles que nós mais focamos em primeira mão, é a leitura da Palavra de Deus. O que é a leitura da Palavra de Deus que nós estamos falando? Não é aquela coisa de você levantar de manhã e falar, vou abrir minha Bíblia aqui, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Não. É você pegar a sua Bíblia todos os dias e ler uma porção dela. A leitura da Bíblia ela deve ser feita sistematicamente. Se você pegar aqui, por exemplo, o Salmo 19, ele vai dizer assim, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é límpido e permanece para sempre. E assim vai o Salmo de número 19. A leitura da Palavra de Deus deve ser feita de forma sistematizada. O bom é você pegar todos os dias a sua Bíblia e ler uma porção dela em sequência. Por exemplo, você pega o livro de Gênesis e vai lendo o livro todo, depois Êxodo, Levítico, até você chegar em Apocalipse, uma leitura completa da Bíblia. Não precisa ser de uma vez. É claro que ninguém dá conta de fazer isso de uma vez, mas se você ler 3 capítulos todos os dias, você vai alimentar o seu coração da Palavra de Deus. E quando você pegar a Bíblia para ler e começar a ler a Palavra de Deus, Deus vai falando ao seu coração todos os dias, vai comunicando a sua graça, o seu amor, as suas promessas, dia a dia. Ele vai comunicando até o seu coração a sua santa palavra. E assim você vai lendo a palavra de forma ordenada, sistemática, para você compreender a vontade de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Tem gente que abre a Bíblia assim, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje. E abre, isso aí não é correto, isso é olhar a sorte. Isso é pouco difere do horóscopo do dia. Você não pode ler a Bíblia assim. A Bíblia não é um livro para você enchê-lo de superstição, para você enchê-lo das suas crendices. Não. A Bíblia é um livro para você ir lendo e pedir a Deus que Ele mesmo, pela palavra dEle, venha falando ao seu coração, comunicando a você o plano da salvação, comunicando a você o plano que Deus está executando no cosmos, no mundo, de eternidade a eternidade, para você entender a grandeza da graça de Deus, entender a grandeza do propósito de Deus em nos mandar seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para você ter a dimensão da vida e que a palavra de Deus nos dá. A Bíblia nos ensina a pensar a vida com a dimensão da vida eterna. Então, quando você lê a Bíblia todos os dias, você vai se alimentando. Tem dia que você vai estar triste, você vai encontrar consolo. Tem dia que você está alegre, você vai encontrar louvores. Tem dia que você está preocupado, a Bíblia vai te trazer os conselhos que você precisa para aquele dia, para aquele momento. Tem dia que você vai estar zangado, irado, enfim, preocupado com a situação ou outra. A Bíblia vai sempre trazer o consolo, o conselho, a orientação que você precisa para aquele dia. Por isso que a Bíblia, a leitura da palavra de Deus é um meio de graça. O que é meio de graça? São meios através dos quais Deus comunica a sua graça ao nosso coração. Um deles é a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Outro meio de graça que nós encontramos para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa comunhão com Deus, é a oração. Quer dizer, a leitura da palavra acompanhada também da oração. A oração é tão recomendada nas Escrituras, a palavra de Deus chega a dizer, orai sem cessar. Mas pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso orar sem cessar.
Como que você ora sem cessar? Orar sem cessar significa que você vai estar com seus pensamentos sempre voltados para Deus. Quando você volta os seus pensamentos para Deus em oração, você vai encontrar em Deus o refrigério para a sua alma. Você vai poder colocar diante de Deus a sua súplica, a sua petição, a sua ação de graças. Você vai poder colocar diante de Deus a sua dependência dEle. Você vai poder falar com Deus. Olha, é tão difícil falar às vezes com uma autoridade, não é verdade? Você procura, tem dia até uma pessoa da família, é difícil falar com ela. Ela está nas suas atividades, nas suas lutas, ela está nas suas ocupações do dia a dia, e às vezes é difícil. Quantos pais que reclamam que os filhos não vão vê-los, já depois de idosos? Outros momentos, filhos que reclamam de pais, pais que reclamam de filhos, de atenção. Às vezes é difícil falar com um familiar, e com Deus nós podemos falar o tempo todo. Deus que dirige o universo, teoricamente teria muito mais ocupações do que qualquer um de nós. Podemos falar com Ele quanto tempo nós quisermos, a forma como dilatada ou curta como nós pudermos naquele momento, mas a oração é um meio de graça. Quando você estiver passando por lutas, adversidades, ore, clame a Deus, busque o Senhor. Lembra que a oração é um meio de graça, através do qual Deus comunica a sua graça ao nosso coração. Deus nos faz fortalecidos na sua graça, no seu poder, na sua bondade, na sua misericórdia. Eu estou falando aqui de meios de graça. Já citei a leitura da palavra de Deus, já citei a oração como um meio de graça, e são meios pelos quais Deus comunica a sua graça ao nosso coração. Deus traz ao nosso coração alimento espiritual, Deus traz ao nosso coração consolo, Deus traz ao nosso coração refrigério. Esses meios de graça, eles também são chamados exercícios espirituais particulares. Às vezes você fica a semana inteira correndo no seu dia a dia, não para um tempinho para orar, para ler a palavra de Deus, chega na igreja, no culto, no domingo ou numa escola dominical e quer compensar ali toda a sua semana que você passou longe de Deus, longe da comunhão com Deus. Muitas pessoas acham que a igreja tem que, nesse dia, criar o maior espetáculo, fazer todo aquele sensacionalismo, exatamente para compensar uma semana que ficou longe de Deus, longe da comunhão com Deus. Se você usar destes meios de graça, você pode todos os dias ter o seu momento de devoção, o seu momento de culto particular, seu momento de oração, seu momento a sós com Deus, orando, lendo a sua palavra, sendo consolado por Deus, fortalecido por Deus, porque são meios de graça. Através deles, Deus comunica a sua graça ao nosso coração. São a forma que Deus deixou para nós nos alimentarmos dele, na comunhão com ele, no relacionamento com ele no dia a dia. Assim você vai chegar na igreja no domingo, que é o dia do Senhor, para o culto. Você vai chegar ali preparado, você vai chegar ali assim, com seu coração já fortalecido na graça de Deus. O culto não vai ser para você uma compensação, mas vai ser um momento de adoração ao nosso Deus. O culto não será para você um momento de querer compensar agora com todo o emocionalismo, com todo o sensacionalismo, querer ali clamar no sentido de que tem que compensar todo um tempo que passou longe de Deus. Não, o culto vai ser uma sequência da vida. O culto vai ser uma sequência da comunhão com Deus. E aí você vai entender a verdadeira razão do culto a Deus, não só no domingo, dia do Senhor, mas também no dia a dia.
na sua comunhão com Deus. São meios de graça e devem ser usados para o nosso fortalecimento espiritual. Jesus orava muitas vezes e nos ensinou a oração do Pai Nosso. Essa oração, se você analisar, você tem todos os elementos que você precisa para um viver sadio, para uma comunhão com Deus sadio, para uma vida espiritual sadio. Ele te ensina a falar com Deus, a santificar o nome de Deus, a pedir que o reino de Deus venha sobre você, sobre a sua casa. Ele te ensina a orar pelo pão de cada dia. E neste pão de cada dia estão inseridas todas as nossas necessidades materiais. Ele te ensina a pedir o perdão dos pecados. Ele te ensina a pedir a Deus que nos livre do mal, nos livre do maligno. Ele nos ensina a tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então lembra que nós estamos falando de meios de graça, que são meios ordinários. A leitura da palavra de Deus, um meio ordinário. A oração, um meio ordinário. Mas nas mãos de Deus, aplicado aos nossos corações pelo Espírito Santo, se tornam meios extraordinários. Na mão de Deus, estes meios ordinários são extraordinários para nos edificar, para nos consolar, para nos sustentar, para nos fortalecer. Estamos falando de meios de graça. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando hoje sobre os meios de graça. São meios ordinários que se tornam extraordinários nas mãos de Deus para a edificação do seu povo, para trazer consolo e graça ao coração do seu povo. Outro meio desse de graça é o jejum. Nós precisamos de aprender a usar o jejum como um exercício espiritual.
A palavra de Deus diz assim no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que Neemias, quando estava em apuros lá na Babilônia, ele disse assim: tendo eu ouvido essas palavras eram que Jerusalém estava em ruína, havia uma miséria em Jerusalém, a sua cidade santa, e ele então diz: assim assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja que não somente a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, mas também o jejum deve ser acompanhado de oração. Neemias diz que esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é um desafio também para nós hoje. Jejuar e orar perante o Deus dos céus. Neste tempo de comida tão fácil e tão farturenta, neste tempo da pizza, do fast food, dos lanches, nesse tempo das receitas tão assim, de acesso tão fácil no Google, parece até difícil falar de jejum, tempo que as pessoas se deliciam nas farturas, nos alimentos. Falar de jejum parece até uma tarefa difícil para a gente. Mas o jejum é uma matéria bíblica, é um assunto bíblico. O que é o jejum? O jejum, ele é um exercício espiritual. O jejum é abstinência de comida, de alimento, por motivos espirituais. É diferente de você fazer regime para emagrecer. O jejum, você vai estar abstendo-se de alimentos por um período de tempo, por motivos espirituais. A Bíblia fala de alguns tipos de jejum. O jejum pode ser total, quando você se abstém de todo tipo de comida, líquida e sólida. É chamado jejum total. Nem alimenta de alimento físico, nem de líquido, né? Nem de alimento sólido. Você vai apenas tomar água. Esse é um tipo de jejum. O jejum total, ele é expresso em vários textos da Bíblia, mas eu quero lembrar do jejum do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus jejuou e orou 40 dias e 40 noites. No final deste jejum, o diabo lhe aparece para tentá-lo, e porque ele estava fraco de 40 dias, sem comer e sem beber, ele então teve fome. E o diabo então diz para ele: mande que essas pedras se transformem em pão. Observa que a tentação de Jesus foi o diabo mandando ele transformar pedra em pão. E Jesus então responde para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O foco aqui é o pão. O jejum total é abstinência de alimento líquido e sólido, mas não de água. A água é recomendável também em período que estamos de jejum. Outro tipo de jejum que a Bíblia ensina é o jejum parcial, aquele que a pessoa abstém somente de alguns tipos de alimentos. Por exemplo, Daniel, lá na Babilônia, quando ele foi desafiado a comer das comidas e das finas iguarias do rei, ele propôs ao eunuco uma espécie de jejum, abster-se daqueles alimentos que o rei comia e da bebida que o rei bebia. Então, comida e bebida. E comer apenas legumes e frutas. Então, era uma espécie também de jejum, abster-se de algum tipo de alimento. Muitas pessoas, em alguns momentos da vida, da história, até faz esse tipo de jejum, abstendo-se de alguns tipos de alimentos, fazendo algum tipo de exercício espiritual da abstinência de alimentos, mas selecionados, é chamado jejum parcial.
E tem um terceiro tipo de jejum na Bíblia, que é o jejum absoluto ou radical, quando é a abstinência total de comida de todo tipo, alimento tanto líquido quanto sólido e também de água. A Bíblia registra pelo menos 2 vezes. Uma é no livro de Esther, quando foi feito ventilado aquele golpe do extermínio dos judeus na Babilônia, que estavam na Babilônia, e o povo foi chamado a um jejum de 3 dias. A própria rainha Esther convoca o povo judeu para um jejum de 3 dias, onde não comeram nem beberam alimento nem sólido nem líquido e nem água tomaram durante 3 dias, para se humilharem perante o Deus dos céus e para buscar o socorro divino. E Deus atendeu aquele povo. E o povo judeu foi liberto daquele grande golpe que seria dado e aquela matança que seria feita na Babilônia, lá no reinado do rei Assuero, por perspicácia de um dos seus ministros. Então, nós vemos que é um jejum radical, nem água se toma. Ele é um período curto de tempo. O jejum é uma questão, ele pode ser uma questão particular entre você e Deus, e ele pode ser também um jejum público, quando toda uma comunidade é convocada, chamada para jejuar. A verdade é que o jejum é um exercício espiritual e deve ter o propósito de tratar o nosso interior com Deus. Muitas das vezes nós alimentamos no nosso interior raivas, amarguras, invejas, discórdias e medos e tantas coisas. É um tempo para nós tratarmos o nosso interior com Deus. É um tempo de nós colocarmos diante de Deus as nossas necessidades. É um tempo de viver na total dependência de Deus. É um tempo não só de abster-se de comida, mas também de aproveitar para a oração e para tratar com Deus algumas de suas fraquezas, algumas de suas lutas ou algumas de suas carnalidades. O jejum é nós nos aderindo com Deus na luta contra a nossa própria carne, contra a nossa própria natureza pecaminosa. O jejum é também uma forma, um exercício espiritual, um meio de graça, onde nós nos alimentamos daquilo que a palavra de Deus nos orienta para a nossa edificação espiritual. Além da leitura da palavra, da oração, do jejum, nós podemos lembrar também como exercício espiritual a meditação, meditar na palavra de Deus, trazer ao nosso coração aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas como estamos focando não só os exercícios espirituais, mas também os meios de graça, precisamos de falar do culto a Deus, da adoração. Não é apenas um exercício particular. O culto a Deus também faz parte desses meios de graça. O culto a Deus como meio de graça é porque há uma grande necessidade do adorador comparecer para a adoração. O dia do Senhor, o domingo, é um dia reservado para os nossos exercícios espirituais. Esse dia é reservado não para a preguiça, não para o sono, mas reservado para a nossa comunhão, para o nosso relacionamento com Deus, para estarmos na casa de Deus juntamente com os nossos irmãos, onde as famílias se reúnem para adoração. Ali tem todo um culto, tem toda uma liturgia, tem todo um direcionamento para que o povo de Deus adore a Deus. Ali tem momento de louvor e adoração, tem momento de confissão, tem momento da ministração dos sacramentos, tem o momento da pregação da palavra de Deus, tem o momento de recebermos a bênção do Senhor. Enfim, o culto é um conjunto
que a palavra de Deus orienta para a edificação do povo de Deus. Nunca devemos deixar de ir ao culto, estar na presença do nosso Deus, buscando o Senhor de todo o nosso coração. E a presença, a participação no culto é também para o nosso fortalecimento espiritual. Ao mesmo tempo que nós adoramos a Deus, nós também somos edificados, fortalecidos na fé, fortalecidos na comunhão, fortalecidos na graça de Deus, fortalecidos no amor de Deus, ouvimos a palavra de Deus, adoramos a Deus. O culto é um diálogo. Deus fala conosco e nós respondemos a Ele. Deus nos manda confessar os nossos pecados e nós confessamos os nossos pecados. Deus nos manda adorá-lo e nós adoramos. Deus nos manda obedecer os seus ensinamentos e os ensinamentos nos são dados, a palavra é pregada, Ele nos manda ouvir a sua palavra. Hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz o Salmo 95. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao nosso coração, ali nós oramos juntos, cantamos juntos, ouvimos junto a palavra de Deus, participamos junto do sacramento onde Cristo crucificado, ressurreto, nos é oferecido. E todas as bênçãos prometidas naquele sacramento nos são dados, nos são ofertados. Então, o culto é um momento especial para a edificação do povo de Deus. É um meio de graça extraordinário. Então, nós estamos falando hoje destes meios de graça. A leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, os sacramentos e o culto ali onde nós ofertamos a Deus a nossa vida como forma de louvor e adoração ao seu santo e bendito nome. De forma contundente, de forma santa, de forma sincera, desejoso ou desejosa de crescer na graça e no conhecimento de Deus, desejoso ou desejosa de manter um relacionamento com Deus saudável, desejoso ou desejosa de um crescimento espiritual saudável, desejoso ou desejosa de crescer mais e mais nesta comunhão, neste relacionamento com o nosso Deus. Nós estamos falando de meios de graça, meios através dos quais a graça de Deus é comunicada aos nossos corações. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir o programa Andando com Cristo de hoje aqui na TV Grande Dourados. Estivemos falando dos meios de graça.
Um deles, a adoração coletiva, estar na casa do Senhor. Então fica aí o convite para você estar conosco, com a sua família, neste domingo, às 9 horas da manhã tem a escola dominical e às 19 horas o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e você é convidado para estar conosco, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, especialmente a bênção eterna da salvação. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus de graça e misericórdia, nós te bendizemos agora. Pela alegria, podemos falar contigo, usarmos este meio de graça para falarmos com o Senhor, para estarmos na tua presença nesse instante. Ó Deus, nós bendizemos a ti, louvamos e exaltamos o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estenda a tua mão sobre aqueles que nos ouvem neste momento, nos assistem, nos acompanham. Oramos pedindo a tua bênção e a tua paz sobre a vida dos nossos telespectadores e que eles aprendam a aplicar na sua vida para o seu alimento espiritual estes meios de graça, da leitura da palavra, da oração, do jejum, dos sacramentos, da participação no culto ao Senhor, e estarem meditando sempre na palavra do Senhor nosso Deus. Derrama sobre cada um deles a tua bênção e a tua paz agora. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família Douradense.